Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Eu ainda estou com dificuldades para a gravação de aula, porque meu computador está com problema, mas espero que vocês possam assistir esse vídeo e possam entender a aula de hoje. Então, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Então é isso aí, pessoal, vamos lá dar início à nossa aula de hoje. Antes de entrar no assunto de fuso horário, vamos tentar tirar a dúvida aqui da quarta questão da atividade sobre coordenada geográfica. E na questão A pediu para a gente indicar a latitude e a longitude de cada ponto que está aqui no nosso mapa. Vamos primeiro para o nosso ponto A. Nós queremos saber onde está a latitude do ponto A. Ponto a latitude dele está marcando 50 graus ao norte, porque tudo que está acima da linha do Equador, aqui é a linha do Equador, tudo que está acima dela, nós chamamos de hemisfério norte. Então, primeiro encontramos a latitude, né, que é 50 graus norte. Agora vamos encontrar a longitude, que está 100 graus oeste. Então qual seria o nosso ponto aí? Quais seriam as coordenadas? Seria 50 graus norte e 100 graus oeste. Vamos lá para o nosso ponto B. Está aqui no paralelo 40 graus e 40 graus norte, né? Porque ele está acima da linha do Equador. E está a 80 graus leste. Então esse aqui é o nosso ponto B. Então 40 graus norte, 80 graus leste. Vamos agora para o ponto C. O ponto C está, sua latitude é 20 graus sul, porque ele está abaixo da linha do Equador, e 40 graus oeste, porque ele está a oeste do meridiano de Greenwich. Então esse aqui é o nosso ponto C. 20 graus sul, 40 graus oeste. E por fim o nosso ponto D ele está à direita da linha do Equador, da linha do Greenwich, e está abaixo da linha do Equador. Então, como ele está abaixo da linha do Equador, ele está no hemisfério sul. Então aqui está indicando que ele está no ponto de 10 graus e 20 graus ao leste. Então, coordenada do ponto D é 10 graus ao sul, 20 graus leste. Então essa foi a questão de letra A. Vamos agora para a letra B. Na letra B a gente vai fazer ao contrário, né? Deixa eu colocar aqui o marca-texto. Pronto, vamos encontrar aqui a primeira coordenada, que é 60 graus sul, 45 graus oeste. Vamos lá, 60 graus sul está aqui a linha 60 graus. Então toda essa linha desde aqui até aqui é 60 graus. Agora vamos encontrar a longitude, que é 45 graus oeste. Então aqui é o leste e aqui é o oeste. Então se está a 45 graus, ele está entre
40 e 60. Entre 40 e 60 a diferença são de 20 graus. Então a metade é 10 graus. E a metade da metade é 5. Então 40 está mais ou menos aqui. Então nós vamos descer aqui. Até encontrar coordenada 60, né? Que está bem aqui. Então o encontro dessas duas linhas, que é o paralelo e o meridiano, nós chamamos de coordenada geográfica. Então o ponto que essa pessoa está seria neste ponto aqui. Agora vamos para 80. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar ali que ficou meio... Pronto. Vamos agora tentar encontrar essa coordenada aqui, 80 graus norte, 30 graus leste. 80 graus norte. Norte é acima da linha do Equador, né? Então vamos encontrar a latitude 80. Nós achamos ela bem aqui. Toda essa linha aqui até aqui nós temos a nossa latitude. Agora 30 graus leste, que é a nossa longitude. Então aqui é o hemisfério oeste, aqui é o hemisfério leste. Ou como alguns dizem, aqui é o Oriente e aqui o Ocidente. 30 graus, então entre 20 e 40 está o 30. Então, nosso ponto será este bem aqui, ó. Nossa coordenada geográfica. Então a pessoa vai estar localizada neste ponto. Vamos para o próximo. 0 graus e 40 graus leste. 0 graus, nós sabemos que o que vem primeiro, esse zero aqui que vem primeiro, toda a coordenada que vem primeiro é a latitude. Então, se é 0 graus, ela vai estar onde? No 0 grau, que é nossa linha do Equador. É 40 graus leste. Então vamos encontrar até aqui, ó. Encontramos aqui a nossa coordenada longitude. Então nosso próximo ponto é esse bem aqui, 0 graus, que é a linha do Equador. 40 graus leste, que a nossa coordenada fica nesse ponto exatamente aqui. 30 graus norte, 110 graus oeste. Sabemos que essa parte de cima que é o norte. Então 30 graus está bem aqui. Toda essa faixa aqui, esse paralelo é o nosso paralelo de 30 graus. Não ficou bem retinho não, mas a intenção é só mostrar o paralelo. Agora vamos encontrar os 110 graus oeste. 100, entre 100 e 120 nós temos os 110. Então, onde eles vão se encontrar, ó, bem aqui. Então aqui será o nosso para nossa coordenada geográfica. Então, pessoal, essas duas aqui, essa e essa, nós vamos deixar aí como para vocês responderem, porque está fácil, né, depois dessa explicação. Então vamos agora para o nosso fuso horário.
Bom, pessoal, vamos lá para o nosso fuso horário. Alguns chamam de confuso horário, mas tenho certeza que depois dessa aula você vai ter maior entendimento sobre esse assunto, essa questão. O que é o fuso horário? É a diferença de horário de um lugar para o outro. Então, a diferença de um lugar para o outro é o nosso fuso horário. Diferença de horário. A latitude é dividido pela rotação. Nós sabemos que a nossa longitude, quer dizer, nossa longitude ela é 360 graus, que são 180 graus leste e 180 graus oeste, partindo do ponto inicial, que é o nosso meridiano de Greenwich, dividido pela rotação, que é 24 horas. Nós sabemos que um dia ele dura 24 horas. Então, 360 dividido para 24 dá 15, que equivale a um fuso, ou seja, uma hora. Então, cada 15 graus equivale a uma hora, ou um fuso, né? Veja só como no exemplo da imagem, a Terra tem 360 graus. Sabemos que todo círculo ele possui uma circunferência de 360 graus. Então, aqui só para vocês terem ideia, nós temos aqui o meridiano, que equivale a 0 graus, e para a direita nós temos 15, 20, 15, 30, 45, 60 e até os 180, que são nossos fusos centrais. E para a esquerda também é a mesma coisa, até os 180, que são nossos fusos centrais. Então, cada fuso desse equivale a uma hora. As horas para a direita, ou seja, para o leste, elas são somadas. E as horas para o oeste, elas são tiradas, ou seja, são menos. Então, para cá é mais, então para cá é menos horas. Esse relógio ele faz um exemplo de que em uma hora a Terra gira 15 graus. Em 2 horas ela vai girar 30 graus. Em 3 horas ela vai girar 45 graus. Em 4 horas ela vai girar 60 graus. 5, 75, 6, 90, 7, 105, 8, 120, 9, 135, 10, 150, 11, 165 e 12 horas ela vai fazer um giro de 180 graus. Então, 12 horas é a metade de um dia. Então, nós sabemos que um dia tem 24 horas, então quando ela fizer 24 horas, então ela vai ter feito sua volta completa, que vai dar 180 mais 180 é igual a 360 graus. Então, a Terra vai girar 360 graus em 24 horas. Então, cada fuso equivale a 15 graus, que equivale a uma hora também. Nós sabemos que o Sol nasce primeiro no leste. Vocês estão lembrados de quando nós vamos
tentar descobrir onde ficam os pontos cardeais. Nosso braço direito ele vai estar sempre voltado para o leste, porque é onde o Sol nasce primeiro. E o nosso braço esquerdo vai estar para o oeste, porque é onde o Sol nasce depois, onde o Sol já vai se pôr. Então, se ele nasce primeiro no leste, então as horas ao leste estão mais adiantadas do que a oeste. Então vamos a esse exemplo. Se no país A são 13 horas, que horas são no país B? Aqui está o nosso país A e lá são exatamente 13 horas. Se ele quer saber que hora é aqui no país B, então eu vou estar indo de A para B. E de A para B está em que direção? Na direção leste. Então eu vou estar indo para a direção leste e eu vou estar perdendo ou ganhando horas. Vou estar ganhando horas, né? Se aqui são 13 horas, então aqui vai ser 14 horas. Neste fuso 105 vai ser 15 horas. Neste 16 horas. Neste 17 horas. Neste 18 horas. E nosso ponto B vai estar a 19 horas. Vamos lá para outro. Se em Calcutá 90 graus leste são 10 horas, que horas serão em Roma 15 horas ou 15 graus leste? Vamos lá, deixa eu pegar aqui o nosso marca-texto. Calcutá, né, está a 90 graus. Vamos supor que ele esteja aqui neste ponto. Roma está a 15 graus. Vamos dizer que Roma está exatamente aqui. Se aqui em Calcutá é 10 horas, que horas vai ser aqui em Roma? Como eu vou estar indo de leste para oeste, eu vou estar perdendo ou ganhando hora? Então, eu vou estar perdendo hora, né? Então, se aqui é 10 horas, nesse ponto aqui é 10 horas, neste fuso aqui vai ser 9 horas. Neste outro, 8 horas. Neste outro, vai ser 7 horas. Neste fuso, vai ser 6 horas. E aqui em Roma, vai ser 5 horas. Então, a resposta é 5 horas. Veja só o exemplo, ó. Se aqui vai ser 10 horas, eu vou estar indo para o oeste, eu vou estar perdendo hora. Hora legal. Vamos saber agora o que é hora legal. Bom, todos aqueles nossos fusos lá que eu falei que são centrais, entre um fuso e outro nós temos o que nós chamamos de hora legal. Entre
o 0 graus, ou entre o fuso 0 e o 15 a oeste, nós vamos contar 7 graus, 5. E para o oeste, e 7 graus, 5 para o leste. Então, o 0 graus ele fica entre 7,5 e para o oeste, 7,5 para o leste. Ó, todos os países que estão no ponto A, no ponto B e no ponto C, eles fazem parte do fuso 0. Todos esses, tudo que estiver entre 7,5 graus a oeste e 7,5 a leste vai estar dentro do fuso 0. Aqui no fuso 15 ele vai começar de 7,5 e vai até 22,5. Então tudo que está entre 7,5 e 22,5 vai fazer parte do fuso 15. Então o país D, o país E e o país F, eles vão estar no mesmo fuso. Então a hora vai ser a mesma para esses países que estão dentro desse fuso. Isso nós chamamos de hora legal. Veja só. Essa é a hora legal. Então aqui 7,5, você pode ver que tem aqui um 5, né? A 7,5, tudo que está aqui, todos os países que estão aqui, eles fazem parte do fuso 0 graus, que equivalem 7,5 mais 7,5 equivale a 15 graus. E aqui 7,5 mais 22,5 também vai equivaler a 15 graus. Então tudo que está entre 7,5 e 22,5 vai fazer parte do fuso 15. Então assim continuamente até os 180 graus para o leste e até os 180 graus para o oeste. Então cada fuso vai ter 7,5 graus tanto para um lado quanto para o outro. Então nós chamamos isso de hora legal. Deixa eu voltar aqui, só um detalhe importante. Você repare que o país C está próximo do país D, né? Mas a diferença deles entre eles é de 1 hora. Então eles podem estar até perto, mas eles estão em fusos diferentes, então a diferença é de 1 hora entre eles. Pessoal, vamos lá a esse exemplo. Se um avião saiu do país A às 16 horas, que horas ele chegará no país B, considerando que a viagem levou 7 horas? Então aqui é o país A, aqui vai ser país B. Então ele quer saber que horas ele vai chegar aqui, né? Então como ele está indo de leste para oeste, então ele estará perdendo hora. Então aqui, se aqui são 16 horas, aqui vai ser 15 horas, aqui vai ser 14 horas, aqui vai ser 13 horas, aqui vai ser 12 horas, né? Aqui vai ser
é 11 horas, aqui 10, e vai ser exatamente no país B, vai ser 9 horas. Então, ao mesmo tempo que aqui é 16 horas, no país A aqui é 16 horas, no país B o horário lá é 9 horas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 9 e vai somar com os 7 horas, que é o tempo de viagem. Que está bem que as 7 horas que pede na questão. Que diz na questão, né? Quer dizer. Então a gente vai somar 7 com mais 9, que é igual a 16. Então, se ele saiu 16 horas, ele vai chegar no ponto B também às 16 horas, que é 9 mais 7 de viagem. O avião chegará no país B exatamente às 16 horas. O mesmo horário que ele saiu do país A é o mesmo horário que ele vai chegar no país B, por conta do tempo de viagem. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre o nosso famoso LID, que quer dizer Linha Internacional da Data. Bom, se eu estou aqui, por exemplo, na China, e eu quero ir para os Estados Unidos. Bom, se eu sair aqui da China no dia 9, se eu for nessa direção de oeste para leste, e eu cruzar essa linha, que é a linha internacional da data. Deixa eu ver se eu faço aqui mais reto. Deixa eu só apagar aqui essa linha. Se eu cruzar essa linha aqui que está pontilhada, ó, essa é a linha internacional da data, que ela é o meridiano de 180, ou então antimeridiano de Greenwich. Então, se eu sair da China para os Estados Unidos por essa direção, eu vou estar perdendo um dia. Então, se eu vou sair no dia 9, eu vou chegar aqui no dia 8. Porque quando eu vou de oeste para leste, eu vou e cruzar essa linha, eu vou estar perdendo um dia do calendário. Então, a hora não faz diferença com a hora, mas só com a data. E se eu sair aqui do oeste no dia 8, vamos botar aqui no dia 9. Se eu sair daqui dos Estados Unidos aqui no dia 9, nesta direção, e cruzar a linha internacional da data, que é o meridiano aqui de 180, ou antimeridiano de Greenwich, se eu cruzar indo nessa direção e chegar, por exemplo, aqui no Japão,
eu vou estar chegando aqui no dia 10. Por quê? Porque eu vou estar ganhando um dia. Então, se eu for de oeste para leste, cruzando a linha internacional da data, eu vou estar perdendo um dia. E se eu cruzar de oeste ou de leste para oeste, ou se eu cruzar de leste para oeste, eu vou estar ganhando um dia do calendário. Como vocês podem ver nessa imagem, as linhas elas não são retas igual nesse exemplo anterior, né? As linhas elas são cheias de curvas. Isso por quê? Porque elas respeitam os estados e os municípios, né? Então seria bem difícil numa mesma cidade você ter dois fusos diferentes, porque isso iria complicar bastante a dinâmica do município, da cidade. Então isso seria bem ruim em questões de indústrias, empresas, essas coisas assim, de comércio. Então seria bem complicado assim essa questão do capitalismo. Então por isso as linhas elas são traçadas com essas curvas, essas não é uma linha totalmente reta, né? Então esses são os fusos horários. E o Brasil temos 4 fusos horários, mas aqui nós temos menos 2 graus para o meridiano de Greenwich. Aqui nós temos menos 3 horas, quer dizer, né? Menos 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Aqui menos 3 horas em relação a Greenwich. Aqui menos 4 horas em relação a Greenwich. E aqui menos 5 horas em relação a Greenwich. Então, como a nossa federação está localizada aqui em Brasília, né, no estado de Goiás, a maioria do nosso país vai obedecer ao horário de Brasília, que é menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, a leste, aqui mais ou menos na ilha de Fernando de Noronha, vai ser menos 2 fusos, que é igual a menos 2 horas. E já no estado, maior parte do estado norte, ou da região norte e da região centro-oeste, vai ser menos 4 horas em relação a Greenwich, né? E menos 1 hora em relação a Brasília. E aqui, pegando um pouco da Amazônia e maior parte do Acre, vai ser menos 5 horas ou menos 2 horas em relação a Brasília. Então, como nosso país obedece ao horário de Brasília, que é a nossa federação, então vai ser menos 3 horas em relação a Greenwich. Bom, vamos agora a algumas curiosidades. A Rússia é o país com mais fusos horários. No total são 11. Vamos ver por que a Rússia é esse tanto de fuso horário. Acho que nessa imagem não está muito nítida. Bom, essa aqui. Deixa eu apagar aqui. Ó, repare que a Rússia, ó, o tamanho que não é a Rússia. A extensão da Rússia é essa área aqui todinha, faz parte da Rússia. Então,
a Rússia tem vários fusos horários por causa da sua grande extensão territorial. Vamos lá, outra curiosidade. A China também tem vários fusos horários, porém todos seguem o horário da capital, Pequim. Os países, quer dizer, eles têm autonomia de poder decidir o horário, né? Decidir qual fuso horário eles vão se relacionar em questão dos outros fusos horários que existem no mesmo país. Então, todos os fusos horários da China vão obedecer apenas o fuso horário de Pequim, que é a capital da China, né? Então, até o século XIX não tinha fusos horários. Cada cidade colocava o horário que quisesse, né? Até que em 1884, uma reunião com os principais países daquela época criaram os fusos horários. Essa reunião ficou conhecida como Conferência Internacional do Meridiano e que ficou concordado que a Terra seria dividida em 12 fusos para leste e 12 fusos para o oeste. E naquele tempo a Inglaterra, que era grande potência naquela época, né, ela decidiu que o meridiano de 0 graus ou de 0 fuso, né, seria no bairro de Londres, chamado de Greenwich. Então por isso o nome meridiano de Greenwich, porque passa numa cidadezinha de Londres que é chamada de Greenwich. Então a Inglaterra, como ela era grande potência, né, ela estava como se fosse os Estados Unidos nos dias de hoje. Então naquela época era a Inglaterra. Então ela, com sua autonomia, ela decidiu que seria naquela cidade ali da capital, Londres. Por isso que todos os outros fusos eles são comparados com o de Greenwich. Um exemplo, a maior parte do Brasil está a 3 GMT, que quer dizer Greenwich Mean Time, ou no português, tempo médio de Greenwich. Quando vocês olharem no celular de vocês, ou dos pais de vocês, vocês vão ver que vai estar assim, GMT-3, horário padrão de Brasília. Então, esse GMT vocês agora já sabem que é Greenwich Mean Time, ou tempo médio de Greenwich. Então, ele está a -3 fusos do nosso meridiano de Greenwich. Então é isso, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu vou deixar para vocês um link da atividade de hoje, que vai falar sobre fusos horários. E na próxima aula nós vamos fazer uma revisão, uma atividade de revisão com todo esse conteúdo sobre organização e orientação no espaço geográfico, para a gente fechar esse capítulo e fazer uma atividade avaliativa e depois irmos para o próximo capítulo do nosso livro. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e fique na paz.